Muito bem, vamos mergulhar direto nesta nossa análise visual de hoje. A gente vai detalhar a mecânica surpreendente de bastidores e os riscos gravíssimos de uma reunião de materialização espiritual. O material base para esse nosso estudo vem dos relatos bem precisos do livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz, e olha, não é só uma história de fantasmas, tá? É uma descrição quase clínica do maquinário invisível e da física super sutil que entram em ação quando dois mundos se tocam. O que rola quando as luzes se apagam é infinitamente mais complexo e perigoso do que a gente costuma imaginar. Para começar, temos essa reflexão inicial perfeita. Parecer não é tudo. No nosso dia a dia aqui na Terra, a gente consegue se esconder super bem atrás das aparências. Uma roupa elegante, uma postura educada, isso disfarça muita coisa. Mas o reino espiritual é o mundo das realidades nítidas. Lá não tem como fingir. Os trabalhadores espirituais veem e reagem às nossas vibrações reais, totalmente sem filtros. Isso mostra perfeitamente como sair de um ambiente puramente social e entrar num ambiente de trabalho espiritual muda absolutamente todas as regras do jogo. O contraste fica muito claro aqui. Entrar numa reunião de materialização tira na mesma hora essa máscara que a gente chama de corpo físico biodegradável. Esse corpo serve para esconder os nossos hábitos diários, nossa educação de fachada. Mas para a equipe espiritual, é a realidade espiritual, o perispírito, que grita aos olhos. Ele revela as nossas vibrações de verdade, as emissões invisíveis da nossa mente e aqueles comportamentos mais secretos. Aquilo que a gente faz quando não tem ninguém olhando? Pois é. Isso brilha como um farol para os técnicos do outro lado. E como vamos ver agora, algumas dessas emissões invisíveis podem simplesmente destruir o trabalho. Seção 1. Os perigos das falhas humanas. Vamos dar uma olhada nas ameaças invisíveis a esse ambiente. A fonte mostra que quem participa leva para dentro da sala perturbações que ameaçam toda aquela física delicada do trabalho espiritual. A gente tem basicamente duas grandes ameaças tóxicas aqui. As toxinas físicas, representadas pelas emanações do álcool por causa do vício diário, e as toxinas invisíveis, que são as emanações mentais, cheias de pensamentos distraídos e atitudes exigentes. Vamos destrinchar logo a primeira delas, que causou um verdadeiro caos nos bastidores relatados por André Luiz. O relato descreve a chegada de um senhor à reunião. Olhando de fora, ele parecia super calmo, normal e educadíssimo. Zero sinais de embriaguez. Mas lembra daquele negócio de que parecer não é tudo? O instrutor espiritual Alexandre sacou o perigo na hora. Esse homem tinha um hábito diário de tomar uma cachaça. O resultado disso? Ele liberava emanações etílicas constantes não só pela respiração, mas por todos os poros do corpo. Num ambiente altamente sensível, como o de uma materialização, isso não é só um cheirinho ruim. É um vazamento real de material tóxico. E o ponto crucial é o seguinte: a nossa biologia até consegue lidar com quantidades mínimas de álcool, ajudando ali na digestão e tudo mais. Mas o excesso é absolutamente tóxico e destruidor. E detalhe, o que define esse excesso não é só beber muito num dia, mas o vício diário. Esse contato constante age como um veneno fortíssimo contra os elementos supersensíveis da formação plástica espiritual. A energia manipulada ali é tão, mas tão refinada que qualquer partícula etílica age como um ácido, corroendo a obra. O negócio foi tão grave que a equipe espiritual precisou montar uma verdadeira operação de emergência. Eles tiveram que paralisar os preparativos que já estavam rolando. Vários operários espirituais cercaram esse homem, agindo literalmente como enfermeiros tentando estabilizar um paciente crítico. Todo o cronograma atrasou, só para que eles pudessem neutralizar a aura tóxica desse participante e salvar a reunião. Foi um esforço colossal, gerado puramente pela falta de preparo de uma única pessoa. Mas o álcool não era o único problema da noite. A coisa só piora, porque o caos foi se espalhando. O resto do grupo, que nem tinha bebido, trouxe a segunda ameaça massiva para o ambiente: o caos da indisciplina mental. Em vez de colaborar em silêncio, o pessoal começou a emitir exigências egoístas. As vibrações mentais deles entravam em conflito direto com o que estava sendo feito. O autor conta que esses pensamentos distraídos e sem educação têm até cor, e as entidades podiam ver tudo isso, formando uma barreira de interferência quase impossível de atravessar. A fonte traz uma crítica moral que é um verdadeiro soco no estômago. Ao observar o grupo encarnado emitindo todas essas exigências, os espíritos mais elevados mantinham a calma e lidavam com eles como sábios em face de crianças queridas ao coração. Do ponto de vista espiritual, a grande maioria de nós humanos encarnados age como criança mimada quando o assunto é fenômeno espiritual. A gente quer exigir, quer ditar regra para a materialização, em vez de agir como participantes maduros. É um baita choque de realidade sobre o nosso nível de preparo. E como lidar com essas crianças? A estratégia da equipe espiritual foi meio inusitada, mas incrivelmente pragmática.
Eles precisavam neutralizar aquele caos mental urgente. A solução? Pediram para todo mundo cantar. A ordem foi bem clara. Era preciso distrair a atenção deseducada daquele grupo. Se a mente deseducada fica em silêncio, ela viaja e começa a produzir um lixo mental que polui o ambiente. Forçando o foco na letra de uma música elevada, a equipe simplesmente travou aquelas emissões de pensamentos ruins. Ou seja, cantar ali não foi só um ato religioso, foi uma técnica rigorosíssima de contenção de danos mentais. Seção 2. A engenharia da materialização. Como a mágica, ou melhor, a ciência, acontece de verdade. Chegou a hora de desmistificar o ectoplasma de uma vez por todas. Nas anotações, ele é chamado o tempo todo de força nervosa. Pode esquecer aquela imagem de fumaça assustadora de filme de terror. A gente está falando de um material estritamente biológico. É energia que exala direto dos neurônios, do citoplasma das células nervosas do médium, saindo pela boca, narinas e ouvidos. É literalmente a ponte onde o tal do sobrenatural vira biologia e física puras. E esse ectoplasma não faz nada sozinho. As fontes descrevem ele como um gesso fluídico ou uma argila biológica extremamente sensível. Isso quer dizer que, assim que esse material sai do corpo do médium, ele fica pronto para ser moldado. Mas a grande sacada é que ninguém molda isso com as mãos. O ectoplasma responde na mesma hora, de forma direta, aos pensamentos dos técnicos espirituais. É matéria-prima biológica aguardando o pensamento dar forma. Sensacional, não é? E para que o espírito materializado conseguisse falar, foi preciso um trabalho de mestre. Dá só uma olhada nesse passo a passo anatômico. Primeiro, a força nervosa é extraída. Segundo, o técnico espiritual, Alexandre, começa a manipular essa força como se fosse gisso. Terceiro, e isso é de explodir a cabeça, Alexandre usa o conhecimento profundo dele de anatomia humana para esculpir só com a mente cartilagens, uma fenda glótica e cordas vocais elásticas. E, por fim, para essa garganta de ectoplasma funcionar, eles não inventam o som do zerro. Eles pegam as frequências das vozes das pessoas que estavam cantando ali na sala e manipulam isso para produzir som. É uma reciclagem acústica genial. O resultado deixou André Luiz de queixo caído. Uma garganta irrepreensível formara-se sob a ação técnica do meu orientador. É surreal pensar que essa ferramenta biológica perfeita, uma réplica exata das nossas cordas vocais, foi moldada unicamente pelo foco mental do espírito e pela energia dos neurônios do médium, permitindo que uma voz do além ecoasse fisicamente ali na sala. É pura ciência que a gente ainda está só começando a engatinhar para entender. A grande lição que a gente tira de todo esse processo é bem clara. A materialização verdadeira é uma equação gigantesca de química e física avançadas. De um lado da balança, temos os blocos de construção, o ectoplasma sensível do médium, misturados às energias mentais de todo mundo na sala, junto com os recursos extraídos da própria natureza ao redor. Tudo isso é sintetizado para alcançar o resultado final do outro lado, o espírito Alencar, tornando-se perfeitamente visível e tangível. Zero mágica, 100% colaboração meticulosa de elementos. O que nos traz ao fechamento desta nossa análise de hoje? Vimos a ciência rigorosa exigida nos bastidores, o perigo de um corpo intoxicado e o estrago de mentes distraídas. E a pergunta que fica gravada é esta: ao nos aproximarmos de questões tão sagradas e cientificamente profundas como a vida invisível, estamos entrando nessas experiências como colaboradores maduros responsáveis por aquilo que emitimos? Ou a gente continua agindo simplesmente como crianças mimadas e despreparadas? É uma reflexão forte e que com certeza muda o jeito de encarar a responsabilidade sobre os nossos próprios pensamentos todos os dias. Até a próxima! Sabe, geralmente, quando as pessoas imaginam um fenômeno espiritual, tipo uma materialização, a imagem que vem à mente é, sei lá, quase cinematográfica. Com certeza. É algo muito calcado naquele misticismo antigo, né? Exato. A gente meio que cria aquela expectativa de uma sala escura, uma fumaça etérea, uns sussurros no ar. Sim, aquela coisa de filme onde os fantasmas simplesmente surgem do nada num passe de mágica, né? Pois é. A cultura popular ensinou a gente a esperar um truque inexplicável. Mas hoje, a nossa missão é justamente desmontar, peça por peça, essa visão mística. E é uma desconstrução necessária para quem quer entender o que realmente acontece. Nós vamos fazer um mergulho profundo. Uma imersão bem detalhada num relato impressionante que está documentado no capítulo 10 do livro Missionários da Luz, editado pelo espírito André Luiz.
O nosso objetivo hoje é investigar os bastidores ocultos de uma materialização. E olha, o que as fontes revelam passa muito longe de ser um truque de salão, sabe? É, de fato, uma verdadeira ciência. Ciência pura. O material vai levar a gente por um labirinto tipo de física acústica, processos bioquímicos super complexos, anatomia celular. E surpreendentemente mostra como a moralidade e o nosso comportamento do dia a dia impactam tudo isso, agem quase como agentes químicos no sucesso ou no fracasso do evento. Ok, vamos desvendar isso. Porque a primeira grande lição que o relato traz pra gente não começa com tipo luzes piscando ou vozes do além. Não mesmo, começa de um jeito muito normal, né? Muito mundano. Começa com a chegada de um homem a essa reunião de materialização. Alguém que o texto descreve como muito elegante, o Sr. P. O famoso Sr. P. Isso. Ele entra na sala, assim, de terno impecável, uma postura super educada. Parecia um membro super confiável e exemplar daquele grupo. Fisicamente irrepreensível, né? Exatamente. Mas tinha um detalhezinho. Antes de sair de casa, ele tinha tomado um copo de cachaça. E esse é o ponto de virada. Esse contraste entre a nossa percepção humana e a leitura espiritual é a base para a gente entender todo o resto que acontece no livro. Porque para quem estava lá na sala física, ele estava ótimo, certo? Totalmente. Fisicamente, nas regras da sociedade, o Sr. P estava irretocável. Ninguém notou nenhum traço de embriaguez, ele não estava cambaleando, a voz estava firme. Um cavalheiro pronto para uma cerimônia séria. Exato. Pelos critérios normais da sociedade, ninguém ali teria motivo para barrar a entrada dele. Sabe, o que me faz pensar nessa passagem é que a entrada nesse ambiente espiritual parece funcionar como um scanner de segurança de aeroporto daqueles de última geração. Nossa, perfeita essa comparação. Ou, tipo, um raio-x de bagagem emocional e orgânica, sabe? Porque se a gente pensar bem, não importa se a capa da mala é feita de um couro caríssimo ou se tem a assinatura de um estilista famoso. O scanner vai atravessar a grife e ver exatamente o que está guardado lá dentro. Exato. É impossível camuflar um conteúdo perigoso, por mais chique que seja a roupa do passageiro, né? Se conectarmos isso ao quadro geral, tem uma afirmação do instrutor Alexandre, que era o mentor responsável pelas operações ali, que bate certinho com essa sua analogia. Ele diz o seguinte: parecer não é tudo. Parecer não é tudo. Simples e direto. Pois é. No plano físico, a gente desenvolveu essa habilidade incrível de se esconder atrás de máscaras sociais, de roupas boas. Mas lá no plano espiritual que o André Luiz descreve, o perispírito e as vibrações eletromagnéticas entregam a pessoa. Mostram a verdade crua. Sim, as cores das emanações biológicas revelam a biografia inegável de quem está ali. E o escaneamento que a equipe espiritual fez revelou que o problema do Sr. P não era só um brinde social antes de sair de casa. Não foi só um golinho casual. Não, aquelas emanações denunciavam que ele tinha um vício diário, um alcoolismo silencioso. E, cara, isso não fica restrito só à aura dele, né? A presença física desse cara na sala gera um impacto real no ambiente. O ar ao redor dele meio que muda. Muda drasticamente. A respiração dele exalava princípios etílicos que, para quem está na dimensão espiritual, eram visíveis e super tóxicos. Tóxicos nível contaminação química. Nível altíssimo, esses princípios saíam pelos poros, pelas narinas, pela boca e iam impregnando toda a sala. A gravidade da coisa foi tanta que os trabalhadores espirituais tiveram que parar completamente o planejamento que eles tinham para a noite. Tiveram que parar tudo. Pararam tudo. O relato até compara a equipe a abelhas laboriosas que de repente encontram um detrito super perigoso dentro da colmeia. Eles tiveram que fazer uma operação de contenção de emergência ali na hora. Fizeram um cordão de isolamento nele. Isso, isolaram o Sr. P com cordão energético justamente para neutralizar essa toxina toda e impedir que ele contaminasse o trabalho da noite inteira. Mas espera um pouco, porque todo esse pânico técnico? Porque é aí que a chave começa a virar para mim. A gente não tá falando de espíritos assoprando uma fumaça mágica, né? De jeito nenhum. É algo bem mais denso. Se a intervenção imediata deles foca tanto na bioquímica, a gente está falando de biologia real, de matéria altamente sensível sendo corrompida por toxicidade química.
O que é exatamente essa energia que eles usam na materialização? Então, a matéria-prima essencial para esse fenômeno acontecer é chamada de força nervosa ou o famoso ectoplasma. O ectoplasma. Exato. E a origem dele é puramente biológica, não tem nada de místico nisso. Ela é extraída do citoplasma dos neurônios do médium, Direto dos neurônios. direto das células cerebrais e nervosas. É uma energia celular física, densa, que vai saindo do corpo físico através dos orifícios da cabeça, da boca, das narinas, dos ouvidos. Caramba! E como ela se parece? Visivelmente, o livro descreve como uma espécie de neblina espessa, meio leitosa, sabe? Mas é uma substância que carrega em si toda a complexidade do sistema nervoso humano. Tá, então se o ectoplasma vem direto das células nervosas do médium, ele é literalmente matéria viva. Ele seria o cimento da construção da materialização. A argila primordial do negócio, sim. E as emanações de álcool exaladas pelo Sr. P funcionariam então como o quê? Como um solvente jogado nesse cimento. Exatamente como um solvente de altíssima corrosão. Pensa que o álcool, na sua natureza orgânica, já é super volátil. Mas quando a gente passa para essas esferas mais sutis da matéria, essas moléculas etílicas agem como um ácido puro. Um ácido corroendo as estruturas delicadas do ectoplasma. Isso. O André Luiz, no relato, como ele foi médico na Terra, ele até tenta argumentar ali com o mentor. Ele diz, mas doses mínimas de álcool não ajudariam na digestão? Tentou defender o lado da medicina da época dele, né? Sim, mas o instrutor Alexandre demonstra para ele que, na escala da materialização, o vício diário do Sr. P representa um excesso destrutivo. Qualquer emanação química pesada no ar fragmenta, derrete os filamentos do ectoplasma antes mesmo que a equipe consiga usar aquilo. Então, beleza. O álcool é um obstáculo físico e químico brutal. Mas a equipe foi lá, isolou o Sr. P e o problema bioquímico foi resolvido. A sala, teoricamente, estaria pronta para começar a manipulação do ectoplasma, certo? Teoricamente, sim. Mas a toxicidade química era só a camada superficial do problema que eles tinham ali. Tinha mais. Muito mais. Logo depois de neutralizarem as emanações do homem embriagado, a equipe esbarrou num prejuízo muito mais sutil, só que incrivelmente perigoso, o atrito mental. Atrito mental? O texto detalha que a mente das pessoas presentes na sala era o verdadeiro campo de batalha daquela noite. Segundo o relato, o clima da reunião estava, profundamente dominado pelo eu. Como assim, dominado pelo eu? O que essas pessoas estavam fazendo no escuro lá na reunião? Então, fisicamente, elas estavam sentadinhas, aguardando o fenômeno de forma passiva. Mas internamente, na cabeça delas, as mentes estavam trabalhando em altíssima rotação. E todas focadas em desejos estritamente pessoais. Tipo o quê? Pedindo coisas? Sim. Alguns estavam emitindo exigências silenciosas, queriam porque queriam ver os parentes falecidos. Outros estavam ali numa postura meio cética, querendo provas científicas irrefutáveis. E ainda tinha gente que estava ali só por pura curiosidade, esperando um entretenimento místico de fim de semana, sabe? Nossa, e como isso atrapalha na prática? Tem massa e eles têm cor. Eles são quase palpáveis para a equipe. Exatamente. As emanações mentais daquelas pessoas estavam criando verdadeiras tempestades magnéticas, cores conflitantes varrendo a sala toda. E isso desestabilizava completamente aquela pureza vibratória que o ectoplasma precisava para não se dissipar. Cara, tentar visualizar essa cena me faz pensar em alguém, sei lá, tentando construir um castelo de cartas gigantesco, de múltiplos andares, usando cartas extremamente frágeis. Uma tarefa de pura precisão. E de paciência. Só que essa construção está sendo feita no meio de uma creche, com um grupo de crianças pequenas correndo desgovernadas em volta da mesa, gritando ou esbarrando na estrutura toda hora, exigindo doces sem parar. É um caos ambiental contínuo, né? Não físico, mas um caos de ansiedade e agitação invisível. Essa sua imagem traduz perfeitamente a leitura que a equipe técnica lá do Mundo Invisível faz da situação toda. O instrutor Alexandre observa a postura daquelas pessoas encarnadas, mas
o mais legal é que ele não olha com raiva ou com vontade de punir. Não, porque eu já estaria sem paciência. Não, o relato descreve que eles tratam aqueles adultos todos como sábios tratariam crianças queridas brincando num parque. Eles têm essa compaixão pela imaturidade da galera. Sim, eles compreendem essa imaturidade humana, mas ao mesmo tempo eles precisam lidar com a consequência prática desse caos mental. E o Alexandre diagnostica a situação com um termo que eu acho fascinante. Ele chama de atenção deseducada. Atenção deseducada. Nossa, é um termo que soa assustadoramente atual para os dias de hoje. É o diagnóstico perfeito para uma mente que perdeu totalmente a capacidade de focar. A atenção deseducada, segundo eles, significa que o indivíduo não consegue sustentar uma única linha de pensamento produtivo por um período prolongado. A mente fica pulando de galho em galho? Isso, pula de ansiedade em ansiedade, criando essas expectativas caóticas, e esse fluxo incessante e descontrolado polui toda a malha magnética ali da sala. E inviabiliza que os espíritos operários manipulem o ectoplasma, porque se eles tentarem, a substância vai ser despedaçada pelos pensamentos da plateia. E diante de um grupo de adultos com atenção de crianças numa creche, o que a liderança espiritual faz? Porque eles poderiam exigir silêncio absoluto, ou mandar todo mundo fechar os olhos e meditar intensamente, né? Pois é, mas o mentor Alexandre entende muito bem da mente humana. Ele sabe que pedir meditação profunda para mentes que são destreinadas só pioraria o cenário. Daria aquele efeito reverso da pessoa ficar ansiosa tentando não pensar em nada. Exato, o esforço forçado ia gerar ainda mais tensão no ar. Então, em vez disso, a ordem que ele passa para o coordenador terreno do grupo é surpreendente na sua mecânica. Ele manda que parem de tentar se concentrar e que todos ali comecem a cantar. Cantar! Em vez daquele silêncio reverencial de templo, eles introduzem som alto no ambiente. Qual seria a vantagem técnica de preencher a sala com música logo no momento de crise mental? É uma sacada genial de engenharia vibratória. A música atua como uma ferramenta de sincronização mecânica dos cérebros da sala. Sincronização mecânica. Sim. Quando um grupo canta em uníssono, a mente é ancorada por dois pilares fundamentais. A melodia, que vai exigir um acompanhamento rítmico contínuo, e a letra da música, que força todo mundo a ter um foco semântico compartilhado. Ah, entendi. Todo mundo pensando nas mesmas palavras ao mesmo tempo. Exatamente. A música cria uma espécie de trilho magnético para aquele pensamento que estava desgovernado. Instantaneamente, aquelas emissões caóticas, egoístas, elas são substituídas por um foco coletivo nas letras. É, na verdade, uma forma de disciplina compulsória. Entende? Eles varrem a poluição mental e nivelam a frequência vibratória do ambiente usando o canto. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Uma vez que a tempestade mental cede lugar a essa harmonia do canto e a toxicidade química do Sr. P já foi contida lá no canto dele, o laboratório agora está limpo. Esterilizado, a gente pode dizer. O ambiente se torna seguro para que a manipulação do ectoplasma se inicie de fato. Então, o que acontece com essa neblina de citoplasma nervoso que está saindo do médium? Aí começa uma verdadeira engenharia de precisão que é de cair o queixo. O instrutor Alexandre recolhe aquela massa celular leitosa. Nas mãos dele, a força nervosa do ectoplasma se comporta quase como uma matéria plástica primária, sabe? Tipo uma massinha de modelar. Isso, parecida com uma argila ou um gesso muito maleável. E ele começa a moldar algo bem específico. O detalhe é que ele não está criando o corpo do espírito visitante ainda. Ele começa esculpindo pequenos componentes funcionais. O relato menciona que ele usa essa argila celular para construir, antes de qualquer coisa, um aparelho fonador, né? Um maquinário biológico para fala. Mas como é o processo de fazer essa escultura no ar? Não deve ser algo simples. Longe de ser simples. Construir uma garganta não é só moldar um tubo oco ali no meio do nada. O instrutor espiritual precisa acessar um conhecimento profundo, microscópico mesmo, de biologia e anatomia. O relato mostra que ele, inclusive, convoca a mente de André Luiz para ajudar. Já que o André Luiz foi médico e conhece a anatomia, né? Isso, para ajudar a fixar a imagem da estrutura anatômica. Juntos, eles precisam mentalizar e estabilizar com o ectoplasma
a fenda glótica, as cartilagens aritenoides. Os ligamentos elásticos das cordas vocais, tudo isso. Tudo. Cada prega microscópica de tecido humano precisa ser recriada ali no ar, utilizando a energia nervosa viva e vibrante que sai do médium. Cara, a minha impressão imediata ouvindo isso é de estar diante da descrição de uma impressora 3D biológica avançadíssima, É exatamente o mesmo princípio. onde o software, ou a matriz que orienta a impressão, é esse profundo conhecimento anatômico e o poder de concentração absurdo da equipe espiritual. E o filamento que preenche a forma, a tinta orgânica da impressora, é o ectoplasma vivo. Se a mente do Alexandre vacilar na anatomia de uma cartilagem ali, a impressão falha. Falha feio. O fascinante aqui é que a analogia da impressora 3D capta super bem essa necessidade do modelo estrutural e do filamento de construção. Contudo, o grande diferencial que eleva a dificuldade dessa tarefa é que esse filamento, o ectoplasma, ele é, na sua essência, uma substância altamente instável e hiperreativa. Ele responde a qualquer estímulo. Sim, a fonte traz uma afirmação que é o núcleo de tudo. A força nervosa é matéria plástica profundamente sensível às criações mentais. É o auge prático daquela teoria espiritual da forma-pensamento, entende? O pensamento modela a matéria sutil. Simultaneamente. Então, se a concentração do instrutor oscilar por 1 milissegundo, a garganta biológica simplesmente se dissolve e volta a ser aquela fumaça disforme. Não tem margem alguma para distração. Mas olha, tem um obstáculo lógico tremendo que me ocorre agora pensando nessa mecânica. Se eles conseguem a proeza de esculpir cordas vocais perfeitas, todas feitas de ectoplasma flutuando ali no meio da sala, de onde vem o som? Como assim? Porque um aparelho fonador biológico humano precisa de ar, sendo empurrado com força pelos pulmões, passando por essas cordas para gerar vibração acústica, né? O espírito não materializou um par de pulmões cheios de ar no ambiente. Como ele faz essa garganta flutuante de ectoplasma falar? Pois é, esse é um dos detalhes técnicos mais fascinantes sobre o reaproveitamento de energia ambiental que o livro documenta. O Alexandre não tem pulmões biológicos materializados ali de fato, mas ele tem algo poderoso à disposição dele, as ondas sonoras residuais que ficaram flutuando na sala. As ondas da cantoria. Da cantoria, das pessoas conversando antes do início da reunião, o Alexandre manipula toda essa energia magnética e acústica armazenada no ambiente e ele combina isso com emanações específicas tiradas da natureza, das plantas ao redor da casa. E ele utiliza essas frequências como se fossem o sopro propulsor. Que loucura de engenharia acústica. É incrível. Ele canaliza essa energia vibratória pré-existente e faz ela passar violentamente pelo molde da garganta ectoplasmática. A combinação mecânica disso reproduz perfeitamente as ondas sonoras que, enfim, rompem o silêncio da sala e chegam aos ouvidos das pessoas com a frase "A paz de Jesus seja convosco". Uma fusão magistral de física acústica, anatomia celular e magnetismo. O domínio que eles têm sobre o espaço que cerca a reunião é coisa de outro mundo, literalmente. É o ápice da ciência espiritual. E após a construção dessa máquina de voz impressionante que o processo caminha para o clímax de fato, que é a aparição completa daquele que estava sendo aguardado, o irmão Alencar. O corpo inteiro dele ganha uma forma tátil, visível para o grupo. E pelo que as fontes indicam, a receita final desse corpo não usa só o ectoplasma do médium. Não, a materialização completa, densa, a ponto de refletir a luz e de poder ser tocada pelas pessoas, demanda uma liga bem mais robusta. O ectoplasma puro do médium atua como a base primordial, a fundação. Claro, mas ele não sustentaria a forma sozinho por muito tempo ali no mundo físico. Então eles misturam com outras coisas. Isso. O instrutor mistura essa força nervosa com fluidos vitais extraídos do próprio interior da casa, que são as emanações magnéticas e energéticas naturais das pessoas que estão sentadas ali assistindo. Da importância de todos estarem harmonizados também. Exatamente. E ele aglutina tudo isso a uma terceira camada, que são os recursos mais densos, retirados diretamente das forças aliadas da natureza. Elementos do solo, da flora ao redor,
É uma verdadeira liga de polímeros vibratórios tecida ali no ar. Uma armadura biológica temporária. É visualmente extraordinário imaginar isso. Mas, lendo todo esse processo do começo ao fim, tem um elefante na sala que o texto insinua lá desde a chegada do Sr. P com aquele bafo alcoólico. O risco extremo da operação. O risco de morte, né? Porque a gente está falando de uma quantidade imensa de força vital, de energia extraída diretamente do citoplasma dos neurônios cerebrais do médium e que agora está do lado de fora do corpo dele. Essa energia está formando a garganta, os braços do espírito manifestado. E o protocolo de biossegurança exige que, ao final de tudo, essa matéria viva retorne integralmente para o organismo do médium de onde ela saiu. Devolução compulsória. Tudo tem que voltar para o lugar. O que acontece se alguma coisa der errado na reabsorção dessa massa? Se, sei lá, uma porta bate com força, se alguém acende uma luz sem querer, ou se uma daquelas mentes egoístas lá do começo interrompe o fluxo. Olha, a consequência de uma falha nesse estágio final é simplesmente catastrófica. E é isso que justifica toda aquela postura rígida e cirúrgica da equipe desde o primeiro segundo. O que acontece com o médium? O ectoplasma que está lá fora forma o corpo, mas ele mantém o tempo todo um cordão de ligação biológico e magnético com o sistema nervoso central do médium lá na cadeira. Se essa substância, enquanto estiver exteriorizada, for contaminada por toxinas bruscas, ou se ela for recolhida violentamente para o corpo por causa de um susto, um barulho alto, um clarão de luz, ela volta envenenada ou ela rompe os tecidos etéreos nesse impacto do susto. E o choque no corpo físico. O resultado direto, que é atestado pela análise médica do André Luiz ali, é o colapso nervoso instantâneo do médium. O sistema orgânico entra num choque anafilático fluídico, o que resulta na morte física imediata, o desencarne. Morre. Uma fatalidade biológica direta causada por uma disfunção numa operação mal protegida. Completamente. E é por isso que os guias isolaram aquele homem embriagado logo no início, com a precisão de quem isola um material radioativo dentro de uma usina nuclear. Faz todo sentido agora. É por isso que eles forçaram um grupo de adultos super ansiosos a cantar musiquinhas para lavar o ar de toda aquela poluição mental. Cada precaução que o André Luiz descreve não tem nada a ver com uma necessidade moralista ou um código de etiqueta celestial. Não é para ser bonzinho. É técnica pura. É, na mais pura definição técnica, biossegurança extrema. A vida do médium, os batimentos cardíacos dele, as funções cerebrais estão o tempo todo sustentadas unicamente pelo delicadíssimo equilíbrio químico, acústico e vibratório daquele laboratório escuro. Uma intrusão egoísta no meio do evento não é falta de educação, é literalmente um atentado biológico. Nossa, pesadíssimo. Então, o que isso tudo significa? Avaliando a jornada por onde esses relatos conduziram a gente, hoje, a materialização se mostra anos-luz distante daquela promessa de uma experiência mágica, inofensiva, onde fantasmas ficam passeando livremente entre as pessoas. Não tem romantismo nenhum nisso, é puro trabalho braçal. O que foi revelado aqui, através desse relato, é uma operação da mais alta e arriscada complexidade. É um trabalho exaustivo que requer que esses seres intangíveis operem, com a paciência infinita de babás, que eles possuam o conhecimento tático de engenheiros sêniors e a precisão técnica de biologistas celulares manipulando uma substância radioativa letal. É o fim definitivo do nosso pensamento passivo diante de fenômenos dessa natureza. Essa ponte que liga o tangível ao invisível, ela é pavimentada por leis termodinâmicas e orgânicas que são super inflexíveis. Não tem milagre rasgando o tecido da realidade, né? Zero milagres, tem no lugar deles muito trabalho árduo, risco extremo e um domínio absurdo sobre leis naturais que a nossa ciência física atual aqui da Terra apenas começou a arranhar. Sabe que isso nos puxa inevitavelmente para fora daquela sala escura de materialização e joga a responsabilidade diretamente no nosso colo. Com certeza. Levando em conta que as leis descritas ali na sala operam do mesmo jeito em todo o universo, o material deixou uma regra fundamental para a gente, que está cravada lá no funcionamento do ectoplasma. A energia vital é plástica. Ela é moldável instantaneamente pelas nossas matrizes mentais. O pensamento dá a forma na hora. Exato.
A gente viu como a atenção deseducada e os pensamentos egoístas foram quase fatais lá no ambiente super controlado. Mas e fora daquele ambiente? A gente vive constantemente bombardeado por distrações o dia todo. Nem me fale. A mente flutuando erraticamente entre redes sociais, problemas do trabalho. Ressentimentos crônicos, angústias diárias, vícios que a sociedade tolera tranquilamente. Se a malha energética que envolve a gente responde com tanta docilidade mecânica ao pensamento o tempo todo, fica aí a provocação final para quem está ouvindo a gente. Qual seria? O que a nossa atenção caótica e as toxinas que consumimos diariamente estão materializando silenciosamente ou destruindo irremediavelmente na realidade à nossa volta todos os dias, sem que a gente tenha a menor consciência disso? As nossas próprias emanações moldando ativamente as paredes da nossa vida minuto a minuto. Fica a reflexão de que não existem pensamentos sem consequências práticas. Nenhuma intenção passa em branco pelo universo. Eu agradeço por acompanharem a gente neste mergulho profundo pelas leis ocultas e inegáveis que governam não só as materializações de espíritos, mas as nossas próprias criações mentais cotidianas. Continuem questionando e até a nossa próxima investigação.